Saudações aos ouvintes da Rádio Atlan. Estamos iniciando mais um programa que nós colocamos perguntas e respostas feitas nas reuniões antigas do Grupo Atlan. Essas perguntas foram feitas no ano de 2003. Passemos à primeira pergunta. A mitologia diz que os deuses se aproximaram dos homens, conviveram entre eles, depois se ausentaram para retornarem um dia. Esses seres realmente existiram ou foi criação humana? A humanidade ainda não está preparada para lidar com certas questões. Mas como ninguém vai acreditar mesmo, eu vou dizer para vocês o que eu julgo já está informado a respeito disso. O pior é que é verdade mesmo. Se alguém aqui lê o Mahabharata, e deveria ler, tudo o que é loucura que está ali escrito, de uma época em que existiam deuses, heróis que eram filhos desses deuses, com humanos, que tinham características diferentes. Os chamados deuses, Surya, do sol, Agni, fogo, Maya, construtor divino que criava ilusões, uma série de deuses do panteão dos hindus, nada mais é do que seres extraterrestres, que numa história X chegaram a conviver com mulheres terrestres, ou também tinha as deusas que conviviam com homens terrestres e criavam, geravam filhos que eram chamados de heróis. Arjuna, aquele com quem Krishna conversou na hora em que ditou o Bhagavad Gita, era um desses filhos, heróis, que tinha poderes que a humanidade comum não tinha. Hércules, na mitologia grega, ou seja, aqueles boatos de que existia um Monte Olimpo, em que os deuses estavam lá por cima e de vez em quando se metiam na vida dos homens e mulheres, e a deusa tal fazia amor com o homem tal e nascia um herói que tinha uma força que ninguém tinha. Tudo isso, óbvio, retirando as cores do exagero e das lendas que surgiram posteriormente, os nossos irmãos cósmicos absolutamente afirmam que o pior é que é mesmo. No livro que mais próximo de nós está, que é a Bíblia, observem bem, a Bíblia fala, no livro A Gênese, que é o primeiro livro da Bíblia, que houve um tempo em que existiam filhos de homens e filhos de deuses na Terra. Os filhos dos homens eram aqueles que eram gerados através de relação sexual entre um homem e uma mulher e que herdavam desse homem e dessa mulher a característica genética natural de ser filho deles. Mas existiam os chamados filhos dos deuses, que eram homens e mulheres que eram produto da relação sexual de um deus que chegava de fora da terra, tomava da mulher terrena, tinha relação e nascia alguém que herdava a característica genética desses seres. O cronista bíblico preocupou-se mais ainda em dizer que houve uma certa genealogia que ele fez absoluta questão de registrar na Bíblia. E que, sob essa perspectiva, o primeiro filho de Deus importante da história contada na Bíblia, pois existiram outras tantas histórias, foi alguém chamado Adão, que viveu 930 anos. E que com 105, Adão que viveu 930 anos, e que com 130 anos gerou Sete, que viveu 112 anos, que com 105 anos gerou Enos, que gerou Jared, que gerou Lameque, que gerou Malalahel, que gerou Jared, que gerou Enoque, que gerou Matusalém, que gerou Noé. Todos esses homens dessa estranha genealogia eram homens que herdaram dos seus respectivos pais a característica que um dia Adão herdou do tal pai dele, que era um Deus, e uma dessas características era de viver muito mais do que a média da humanidade. E é imperioso observar que Adão, Sete, Enos, Jared, Malalahel, Enoque, Matusalém, quando chega, todos esses homens aqui viveram 900 anos. Noé viveu só 700 e pouco.
porque a característica genética ia se perdendo com o passar das gerações. Depois de Noé, todos os homens que aparecem como sendo descendentes de Noé passam a viver bem menos, 600 e pouco, 500 e poucos anos, 400 e pouco. O último homem dessa linha genealógica é Abraão, que viveu só 170 anos. Segundo essa perspectiva de análise, esses homens todos representam uma tentativa que uma raça extraterrestre fez, gerando um processo de descendência genética que permitisse no futuro uma autoridade celeste imantar a sua alma a um corpo terreno. Por que Jesus teve que nascer de Maria, entre aspas, virgem? Porque o assunto hoje está completamente louco, mas vamos lá, já que está sendo necessário. E eu estou dando muitas curvas a pedido dos espíritos, às vezes me afastando muito dos temas centrais, mas é necessário. Como é que se processa a imantação de uma alma para nascer no mundo? Antes do espírito nascer, antes dele encarnar, ele se reúne com seus mestres e mentores da espiritualidade e, de acordo com o conjunto dos seus méritos espirituais nas muitas vidas vividas, o médico de lá descobre uma componente vibratória que é resultante de tudo que aquele espírito é, e quando aquele espírito vai encarnar, depois de já ter arranjado pai e mãe, nem sempre é fácil arranjar pai e mãe que nos suporte, esse espírito ele passa por um processo de diminuição e, quando é na data prevista para a sua encarnação, quando o pai e a mãe dele têm a relação sexual, cerca de 2 ou 3 horas depois da relação sexual, quando milhões de espermatozoides estão navegando na trompa de Falópio da mãe, independente do que a mãe esteja fazendo, ou dormindo, ou trabalhando, ou na cozinha, ou vendo televisão, um grupo espiritual se aproxima da mãe. E nesse grupo tem um médico que é técnico em reencarnação, ou seja, em imantar a alma num corpo carnal, e o espírito que vai ser imantado vem inconscientemente, desmaiado, vamos assim dizer, morto para o mundo espiritual, trazido amorosamente no colo de alguém. Este técnico da espiritualidade observa na trompa de Falópio, dentre os milhões de espermatozoides que ali estão, qual daquele ou quais daqueles tem código genético compatível com a genética espiritual da alma que vai encarnar. Na hora em que escolhe o espermatozoide, esse técnico dá uma espécie de um passe magnético. Esse espermatozoide ele ficou mais forte que o outro, ou nada mais depressa, fato é que é ele que fecunda o óvulo. Na hora em que fecunda o óvulo, e a ciência atual já descobriu que ocorre uma explosão magnética em torno do óvulo, é nessa hora em que a atração pulsante do óvulo por uma imantação de vida, que aquele técnico da espiritualidade pega a alminha que vai encarnar e imanta ao óvulo recém-fecundado. Para que possa existir isso, tem que haver correspondência vibratória. Quando essa autoridade celeste decidiu amorosamente ir atrás das suas ovelhas desgarradas, e ele, em vez de chegar e só prender todo mundo, obrigar todo mundo, ele resolveu se fazer homem para mostrar aos homens o que era possível cada um fazer para conquistar a sua própria redenção, que na Bíblia aparece como sendo salvação. O grande problema que sua assessoria disse é: mestre, no mundo lá onde os nossos amigos estão, a coisa funciona através da relação sexual animal. A sua alma não tem como, pela pureza vibratória dela, ser imantada a um corpo animal. E esse mestre dizia: dei um jeito, eu vou nascer entre eles. Mas, mestre, não tem como toda a água do mar caber num simples copo. Começaram a dizer de tudo e ele dizia: não tem jeito, descubra uma maneira. Ou eu vou, ou nunca aquilo se resolverá. Passa-se o tempo, eles vêm para cá, estudam tudo, aí voltam, disseram: mestre, nós encontramos uma maneira, agora é complicado. Lá, entre os entre as bilhões de almas que estão nas esferas espirituais daquele mundo e que estão ciclicamente nascendo, tem uma que, se nascer na polaridade feminina, terá pureza vibratória suficiente para
Se nós inseminarmos nela uma vida, ela terá condições de sustentar essa vida. Mas para isso, para que você fosse inseminado nela, sua alma do jeito que está não cabe, porque é muito evoluída. Teria que se fazer uma diminuição, você teria que voluntariamente se despojar de toda uma... E ele disse, façam isso, mas não pode, nós não temos procedimento médico, cirúrgico, clínico para fazer isso com você. Criem os procedimentos. E essa alma, esse ser que é um Deus, fez-se o menor possível, sofreu um bocado, para se tornar nada dentro de uma cápsula, para ser inseminada em Maria, para poder nascer como um homem animal entre nós. Não é que no sexo haja algum problema, tanto que depois disso Maria teve relações normais com José e teve 5 filhos. Mas que para uma alma de escola daquela poder ser imantada a um corpo terreno animal, teve que se fazer toda essa operação. Muito bem, a intenção dessa raça extraterrestre de pegar e transar com as mulheres da Terra e produzir filhos que tivessem um pouco da herança desses seres de fora, que começou com Adão, tinha como intenção no futuro fazer que Jesus encarnasse nessa genealogia. Só que essa condição genética se perdeu. Pois que esses homens todos, mesmo maravilhosos, não conseguiram manter o padrão vibratório que um corpo animal deve manter para tornar-se apto ou habilitado a receber no espermatozoide que ele forneça a imantação de uma alma de escola. Isso não ocorreu só na Suméria, não. Ocorreu na Grécia. Não com esse fim, mas com outros. Ocorreu na Índia. Ocorreu em 3 pontos da América, do continente americano. Nós temos que entender o seguinte. Enquanto a Atlântida, e vou falar isso para encerrar, enquanto a Atlântida era um grande império espalhado pela Terra, com tecnologia capaz de proteger a Terra da invasão de outros povos, pois que existia isso. Mas como é que isso pode existir? Imaginem uma casa sem dono, uma rua qualquer aqui em Natal. Seres elegantes vão passar por essa casa, mas respeito não entra, mesmo sabendo que não tem ninguém lá. Mas quem não é elegante, entra. A Terra, quando recebeu os tais anjos decaídos, que eram verdadeiros monstros diante das leis cósmicas, tornou-se um mundo entregue à própria sorte. Nós achamos que os ETs são os monstros, mas monstros somos nós, que matamos uns aos outros, que matamos criancinhas. Aliás, nem matamos. Abrimos o corpo dela, tiramos um pulmão, vendemos por $20 mil, deixamos ela ali para morrer. Nós chegamos a esse ponto. Eles olham para a gente sem entender como é que a gente conseguiu chegar num ponto desse. E o bom é que a gente morre de medo deles, quando é tudo ao contrário. Então os seres que vivem aqui na Terra não têm mérito. Nós mal conseguimos amar os nossos pais, os nossos filhos, nossos cônjuges. Mas a gente mal consegue amar os membros da família, imagina o resto. Nós chegamos a esse ponto. E isso não é normal, nós nos acostumamos com isso. Isso, como vemos isso em todo canto, a gente imagina que é tudo desse jeito. Não é, isso é uma situação de exceção. Para quem nos olha de fora, nós não temos mérito algum, nós somos um mundo desconfederado, ou seja, completamente largado por aí. Quando o Império Atlântico surgiu, mesmo a Terra sendo um mundo de loucos, outras raças não entravam no ambiente terrestre para praticar extrativismo mineral, ou seja, tirar minérios daqui, ou vegetal, porque a turma atlântica não deixava. Quando o Império Atlântico ruiu, a Terra ficou completamente à mercê de quem chegasse aqui. E chegaram muitas raças de piratas cósmicos, que sem nenhuma maldade, aqui estabeleciam suas bases para retirar ou minério que precisavam, ou plasma sanguíneo de animais, ou vegetal, ou roubar alguma coisa da terra, da biodiversidade da terra para semear no mundo deles. Havia de tudo. E essas raças começaram a brigar umas com as outras para dominar a terra. Chegaram, depois de 1000 anos de briga, e uma dessas brigas está descrita nos Vedas, que eram aqueles carros que voavam na antiguidade, soltando bombas que explodiam e incendiavam os tais vimanas, e ocorreu em diversas regiões da terra. Eles fizeram um acordo estratégico e tácito de que não iriam mais brigar um com o outro, cada um tomava conta de uma parte. E assim lá na Ásia ficaram 2, ou melhor,
duas civilizações tomando conta, trabalhando conjuntamente. Na Grécia, onde depois seria a Grécia, ficou uma. Na Suméria ficou uma. E essa história da Suméria está descrita num livro espetacular chamado 12º Planeta, do Dr. Zacharias Sitchin, salvo engano meu. Os maias aqui o povo maia que surgiu exatamente de uma raça que esteve aqui, os astecas. E assim na Terra, diversos povos que nós conhecemos hoje e não sabemos explicar a origem deles, a origem desses povos da história mais contemporânea nossa, todas elas têm como pano de fundo a presença de extraterrestres. Por isso esses livros estranhos que a gente vê na Bíblia, essas descrições de seres estranhos, na Bíblia, no Mahabharata, em qualquer livro de qualquer tradição religiosa antiga, você vai encontrar filhos de homens e filhos de deuses. No Mahabharata está escrito isso. Uma época em que existiam filhos de homens e filhos de deuses. É tão estranha a coisa que tem estudioso que diz que na realidade isso aconteceu só uma vez e se espalhou essa história pela terra e todos os livros religiosos começaram a imitar. Tem gente que diz que Homero não tem nada de poeta, copiou tudo que existia no Mahabharata, porque a história é muito parecida. E o pior, a Bíblia é cópia do que os sumérios já sabiam, e de fato é. Mas em resumo, houve uma época da nossa história. Pessoal, ninguém tem que acreditar. Muito do que eu estou falando aqui para vocês foi mostrado em filme. Parte desses livros doidos que eu escrevo assim. É uma tela na minha frente, isso sendo mostrado, eu escrevendo feito um doido para colocar no papel que eu estou entendendo, e alguém aqui me explicando o que é. Isso não acontece só comigo, não, acontece com mais outras pessoas. É porque eu não tive juízo suficiente para ficar no meu canto e calado e morrer levando isso tudo comigo. Me faltou juízo, só isso. Outros não têm. Outros tiveram juízo que eu não tenho. Sabem disso e ficam calados. Eu conheço vários. Nós aqui conhecemos vários. Pessoas importantes em função de presidente de nação, ministro, têm também essas vivências e ficam calados. Todos esperando o momento certo ou propício que possam falar a respeito disso. Isso não é mais novidade para alguns governos do mundo. Isso não é mais novidade para alguns cientistas. Agora isso, para a massa, é um assunto doido, que não vale a pena falar. Porque negócio, quem fala de ET é doido. Ou seja, essa vulgaridade em torno do assunto é que nos prejudicou o entendimento. Mas está aí, está disponível. Eu convido os senhores e as senhoras para tomarem qualquer uma das religiões antigas da humanidade e ler o livro que gerou essa religião. Nesse livro, em qualquer um deles, Livro dos Mortos dos Egípcios, Zenda-Avesta, Mahabharata, Bíblia, a Aventura de Gilgamesh, o que for, vocês vão encontrar histórias estranhíssimas de seres que chegavam de fora, tomavam os terrenos, geravam filhos. Corresponde a essa época histórica. Quando correu o boato de que a autoridade celeste tinha dito que iria nascer naquele mundo e que ele estava fazendo isso para resgatar aquele mundo para a convivência cósmica, muitas dessas raças seriam agora o homem vai chegar aí, vamos embora, acabou-se, não dá mais para fazer pirataria. Só que Jesus não veio com sua hoste angelical, ele se fez homem. Aí ninguém entendeu nada, nem essas raças. Um de vez em quando chegava e dizia, olha, estão dizendo que o nosso chefe está, que quem manda aqui nessa parte do cosmos está encarnado na Terra como um homem. A gente não sabe se é verdade, mas as naves da assessoria dele estão todas ali perto de Saturno. Então deve ser. Aí não entrava mais. Quando Jesus morreu na cruz, quando foi o momento em que essas raças todas perceberam que um filho dileto do Pai havia feito um sacrifício que nunca havia ocorrido em nenhuma história de nenhum planeta desse universo. Pois que Jesus podia ter se dado muito mal no que ele fez. Porque o espírito dele era inabilitado a ter raiva ou ódio. Se ele sentisse raiva ou ódio, ele criaria em si mesmo um câncer que poderia inabilitá-lo a exercer, a continuar exercendo o que ele é.
Nós estamos acostumados a ter raiva, a gente tem 300 por dia, explodimos 20 vezes uns com os outros. Esses seres são inabilitados na arte de fazer o mal, de ter raiva. E ninguém queria que Jesus fosse para a cruz com os pregos aqui, porque naquela hora, se ele não conseguisse amar, o projeto todo ia por água abaixo. E quando ele, grudado na cruz, disse: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E quando os doidos que estavam ali com ele olharam e viram que aquele cara, todo grudado na cruz, depois de ter apanhado, ainda olhava com ternura para quem tinha feito isso com ele, nesse momento é que toda uma internet cósmica avisou: de fato, o Filho do Homem conseguiu. Ele conseguiu fazer o que queria. Ninguém viu, mas quando Jesus morreu na cruz, a quantidade de naves que estavam próximas à terra, porque o pessoal veio ver e homenagear. Quando essa história se espalhou, os piratas caíram fora. Aí nós ficamos sem conviver com seres extraterrestres de forma mais objetiva. Esporadicamente é que se tem contato. Só que a partir da Segunda Guerra Mundial, foi chegado o momento em que a preparação para o grande dia do reencontro começou. Então, por isso, nós voltamos a ter notícias de OVNIs por todo lado. Esse é o pano de fundo da história. Por mais doido que possa parecer, ele encontra guarida nos fatos. Se isso não for verdade, nós devemos rasgar todos os livros das religiões da Terra, porque só tem livro cheio de mentira. Se isso não fizer sentido, qual o sentido que terá o nosso passado? Qual o sentido que tem o cristianismo, que tem nas duas promessas que Jesus fez, a de ressuscitar e de um dia voltar, a base de sustentação filosófica de tudo mais que é dito? Ressuscitar, ele já ressuscitou. Só falta voltar. Como a gente tem medo de extraterrestre, mesmo a gente sabendo que Jesus é o príncipe da paz, ele virá tipo ET, pois que mesmo a gente tendo susto, a gente sabe que dele nada de ruim pode esperar. É esse o plano. E já está em curso. Quem viver, verá. Ponto final. Bem, hoje eu nem vou pedir desculpas pela quantidade de bobagens e loucuras que nós conversamos aqui. Eu nem sei mais o que foram os amigos espirituais e o que foi eu mesmo dentro do que eu já julgo conhecer. Então, por favor, ninguém acredite em coisa alguma, cada um reflita com calma a respeito do que está sendo dito e tire as suas próprias conclusões, se é que se pode tirar alguma conclusão disso. A gente só pode aguardar. Enquanto a gente aguarda, independente de tudo mais, vamos tratar de nos melhorar um pouco, no sentido de despertar em nós ternura uns pelos outros, mesmo que não concordemos uns com os outros. É o que eu posso dizer. Existe salvação para espíritos que foram muito odiados, como o Hitler e os filhos do Saddam Hussein? Vamos considerar essa como sendo a última pergunta, porque ainda faltam 8 minutos, pelo que nosso irmão Pereira aqui nos informa, e vamos tentar desenvolvê-la. Segundo os espíritos mentores deste mundo, só há um determinismo ou uma fatalidade no destino cósmico de cada um de nós. É o fato de que um dia seremos, entre aspas, perfeitos, no sentido de que um dia seremos igual ao Pai Celestial. Somente há essa fatalidade. Porém, quando e como chegar a esse estado, dependerá do livre-arbítrio de cada um de nós. Assim, todos os caminhos levam ao Pai, dizem os Espíritos. Mas o nosso livre-arbítrio é que cria as curvas do nosso destino, é que aciona os mecanismos das leis de causa e efeito, é que cria os escândalos de sofrimento que temos que sofrer. E assim, qualquer ser humano ou qualquer ser cósmico que exista em qualquer uma das moradas do Pai terá sempre a possibilidade de promover o seu próprio progresso, porém, sempre sendo 100% responsável por tudo aquilo que fez ou deixou de fazer. Nós não podemos, à luz das nossas análises, compreender perfeitamente o porquê de Hitler ter sido o que foi,
os filhos de Sadã terem sido o que foram, fulano ou Beltrano terem sido o que foram. Nós não sabemos medir o que aconteceria com as nossas almas se nós tivéssemos nascidos como filhos de Sadã, com o poder louco nas mãos, de fazer tudo, de ter tudo e de poder fazer quase tudo. Como as nossas almas teriam se comportado em sendo filhos de A, de B, de C, de D, ou se nós tivéssemos nascido no Palácio de Buckingham. Ou seja, há um sentido gradualístico nas leis evolutivas que nós, terráqueos, desconhecemos, porque na condição humana nós conhecemos muito pouco ou quase nada. Mas não tenhamos dúvida, somos cada um de nós, Hitler, você, eu, almas que têm intrinsecamente registrado a herança divina do Pai. O problema é que o Pai não cuida de fazer por cada uma dessas almas aquilo que deve ser feito por cada uma delas para poder evoluir. E nós temos que, através dos evos, ou seja, dos tempos da eternidade, com o nosso próprio mérito e esforço existencial, despertar em nós mesmos essa herança divina que do Pai recebemos e nos transformarmos em verdadeiros deuses. Se por isso entendermos seres que podem criar, amar, pensar, sentir, serem 100%, ou seja, completamente responsáveis por tudo aquilo que fazem. Os milagres que nós acreditamos a Jesus, a Sai Baba, são milagres aos nossos olhos, porque a gente não pode entender como é que alguém faz aquilo. Mas são potencialidades da herança divina que já foram despertadas por essas individualidades que encarnem onde possam encarnar, existam onde possam existir, eles sempre estarão vivendo como deuses comparado com nós. Há um livro fantástico chamado Livro de Mirdad, de Mikhail Naimi, é um libanês, em que Mirdad, em sendo o Jesus do livro, em certa oportunidade conversando com seus seguidores, questiona: se Deus, tendo-vos dado a semente da sua divindade, tivesse que cuidar dela ao invés de vós, que sentido teria as vossas vidas? Qual o mérito que teria as vossas vidas se Deus estivesse fazendo tudo em vez da minha individualidade definir o que eu faço? E na hora em que eu sou a semente da divindade dele, que ele saiu semeando no cosmos, encheu o cosmos de deuses, tem que ser eu mesmo, com meu livre-arbítrio, a resgatar a minha condição de Deus, ou despertar em mim a condição que geneticamente eu trago atávica, entre aspas, atavicamente na minha alma. O filho de Sadã, Hitler, qualquer ser, tem essa potencialidade divina. Só que alguns demoram mais a perceber isso. E quando se embrutecem, viram, entre aspas, verdadeiros monstros em alguns episódios históricos da humanidade. Bom que nós não saibamos, no passado, as loucuras que já fizemos. Mas hoje aqui estamos, bem intencionados. Irmãos outros ainda estão um pouquinho mais atrasados que nós nessa percepção e ainda têm conduta que atrasa o progresso da humanidade. Mas não queiramos nós saber o que cada um de nós teria feito se tivesse nascido na situação existencial de filhos de Saddam Hussein. Nós não saberíamos o que é que essa condição poderia ter promovido nas nossas almas. Há uma matéria na espiritualidade que sabe o que nós poderíamos ter feito se tivéssemos nascido. Mas aí remontamos à primeira pergunta da noite. É uma matéria podemos estudá-la durante toda a eternidade. Temos todo o tempo para isso. Por hoje é só que possamos refletir a respeito do que aqui nos foi orientado e que, mesmo com as imprecisões e equívocos de minha parte como instrumento, espero que, ainda assim, as coisas estragadas aqui ditas possam servir de reflexão para os presentes. De minha parte, agradeço. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar
você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.